certinho aí para vocês. Novamente, deixo à disposição se tiverem perguntas, né, durante a explicação, fiquem à vontade, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo já minha tela, né? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, então eu compartilhei o slide ali de balanço de massa com vocês. Deixa eu ver se a minha... tá funcionando. Minha canetinha aqui tá funcionando, né? Bom, eu acho que essa figura aqui, ela é uma figura bem ilustrativa e didática, tá? Vamos interpretá-la juntos, né? Que provavelmente vocês já leram e tal, já tem agora um conhecimento sobre esse assunto. Para quem esse assunto é novo, balanço de massa é uma matéria, vamos dizer assim, bastante estudada na engenharia química, né? Sempre que você fala em processos de conversão ou de produção de algum produto, de algum elemento, de alguma substância, você vai fazer cálculos de balanço de massa, né? E a área de saneamento se utiliza muito desse recurso, né, para dimensionamento dos processos unitários aí de tratamento de água. A área de produção de produtos, né, da engenharia de alimentos, da engenharia química também utiliza muito, e a aquicultura, né, não está de fora desse segmento no quesito e principalmente em sistemas de recirculação. Por quê? Porque como a água volta, né, como a gente tem aqui em roxo, a água volta para o tanque, você precisa ter um controle maior do que está sendo produzido dentro dessa água, oriundo aí da densidade de cultivo, da alimentação dos peixes e tal. Então, o cálculo do balanço de massa, ele pode ser feito com qualquer área de controle. O que é a área de controle? Esse pontilhado aqui é o que a gente chama de domínio de controle, ou área de controle, mas não é uma área física de metro quadrado, né? É um domínio, tá? Domínio de controle. Então, você estabelece um limite no sentido de quais são as entradas e quais são as saídas que você vai considerar no seu cálculo. E aí, aonde passar esse pontilhado, você vai fazer um balanço. O que é um balanço? É você tentar equalizar os dois lados, o lado da entrada com o lado da saída, né? Isso normalmente está vinculado aos fluxos, né, de água, pensar aí falando já especificamente de recirculação, que vão entrar e sair do tanque. Vejam que eu posso fazer balanço de massa em um tanque, num conjunto de tanques, ou mesmo até num sistema inteiro. Imagina que eu fizesse um balanço de massa cuja área de domínio fosse tudo isso aqui, que a minha caneta agora pontilhou, né? Se eu colocar uma área de domínio como essa, eu não consigo enxergar o que é entrada e o que é saída, tá? Mas eu poderia, então a gente faz um balanço de massa na nossa área de interesse, ou no nosso domínio de interesse. Qual é o melhor domínio de interesse? É o domínio do tanque de cultivo. Tá? E eu também poderia fazer um balanço de massa, para ilustrar aqui para vocês, só aqui no quesito ETE. Eu estou chamando aqui de ETE, de Estação de Tratamento de Efluentes, para colocar no mesmo pacote, né, no mesmo conjunto, todos os equipamentos que vão fazer a recuperação da água para que ela volte para o sistema. Então, aqui vai estar, por exemplo, o filtro de tambor, vai estar o biofiltro, vai estar o skimmer, vai estar o degasificador, vão estar todos os componentes necessários para recuperar essa qualidade de água. Mas, para que a gente possa depois fazer balanços de massa específicos dessas unidades, nós precisamos conhecer quem são esses elementos, né? Qual é a vazão e qual é a concentração dos diferentes parâmetros que nos interessam monitorar, que nos interessam recuperar, que nos interessam controlar,
tá? Então, o que a gente tem aqui? Os índices, né, de 1, 2, 3, eles nos norteiam para saber da onde vem e para onde vai, né, o fluxo, o parâmetro. Então, nós temos aqui Q0 e C0 representando a vazão de entrada, né, vazão de entrada de água, com a concentração inicial, ou seja, como é que está chegando essa água no tanque de cultivo? Tá? Essa água ela está chegando com que parâmetros? Então, esses Cs que aparecem nas equações de balanço de massa são os parâmetros de qualidade de água. Oxigênio, CO2, sólidos, amônia, né? Os principais parâmetros aí que a gente acaba fazendo cálculo. E que é de vazão, ou para quem é de língua espanhola, o caudal, né? Então, essas vazões que em inglês eles costumam usar muito a palavra de fluxo, né? Eles chamam de taxa, né? Mas em português a gente usa mais a palavra vazão do que fluxo e taxa, apesar de a gente usar também, tá? Eu também uso, né? Quando a gente fala de taxa, nós sempre estamos falando de uma fração, né? E aí, por isso que vazão e taxa, nesse caso, se igualam, né? Porque como estou falando de uma vazão é uma fração, se eu usar a palavra taxa, taxa é sempre alguma coisa dividido por outra, né? Então, por exemplo, eu posso ter taxa de alimentação. O que é a taxa de alimentação? É quilos de ração dado por quilo de peixe. É taxa? É taxa. É fluxo? Não necessariamente, tá? Já não é muito adequado a gente usar a palavra fluxo nesse caso. Por quê? Porque o fluxo ele está mais conectado, a tradução dele, né, e o significado, com movimento, tá? Com escoamento, né? Então, em muitos textos, a gente traduz vazão como sendo igual a fluxo, ou quando a gente vê a palavra flow, né? A gente traduz como vazão. Mas também os americanos, né, enfim, as pessoas de língua inglesa, eles acabam usando a palavra rate também como vazão. Então, tem que prestar bem atenção no contexto do que está sendo falado. Alguém quer fazer uma pergunta? Ouvi um blim ali. Deixa eu ver. Ah, é uma pessoa querendo entrar. Ok. Tá, desculpa. Então, no caso aqui, Q0, C0, vazão de entrada. Tá? Q1 e C2 é a vazão de recirculação. Tá? E por que é C2? Porque o que saiu do tanque a gente chama de C1. Então, vai entrar uma vazão inicial, vai sair uma vazão de recirculação e, eventualmente, vai sair uma vazão que entrou no tanque aqui, que a gente considera como sendo uma vazão de descarte, tá? E isso é bem variável. Eu posso ter um tanque de cultivo em recirculação que tem uma troca de água contínua, tá? E aí, quando isso acontece, é quando a gente vai ter esse Q0 aqui e esse Q0 aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, 10% de água sendo trocado continuamente, mesmo sendo recirculação. Então, esse 10%, a vazão correspondente a esse 10% aqui vai ser o Q0 de entrada com o Q0 de saída. Mas vejam que o C0 é a água que está vindo, por exemplo, do armazenamento de água, né? Da fonte de água. Mas quando ele sai do tanque, ele já teve uma alteração aqui devido ao uso dessa água, né? A água já virou água residuária, então ele vai ser o C1. Da mesma forma, a vazão que vai estar saindo do tanque para o tratamento dessa água também vai ter a mesma concentração, né? O tanque de cultivo, ele é considerado hidrodinamicamente um tanque de mistura completa. Isso é bem importante na hora da gente fazer o balanço de massa, né? Ali no capítulo do Timmons, ele nem comenta muito isso, mas quando a gente tem hidrodinâmica de reatores e um tanque de cultivo é considerado um reator, na verdade, ele é considerado um bioreator. Por que ele é um bioreator?
porque dentro desse tanque acontecem conversões bioquímicas, por isso a palavra bio, né? E reator é todo recipiente no qual ocorrem reações, né? Então, um tanque de cultivo, ele é um bioreator por si só, tá? E aí, por isso, a gente precisa, quando a gente estuda bioreatores, entender qual é a dinâmica de fluidos predominante nesse bioreator para poder fazer a modelagem matemática. Então, o balanço de massa não deixa de ser uma modelagem matemática focada no processo de conversões bioquímicas que acontecem dentro desse tanque de cultivo. Deu para perceber? Essa vazão, então, que vai para a recirculação, ao entrar na ETE, e aí a gente coloca como um pacote, né, de tratamento, ela também vai sofrer reações. Então, nesse domínio aqui de ETE, eu também vou ter conversões bioquímicas, e por isso que ao sair do sistema, eu tenho um C2 e não um C1, porque aqui também vai haver a produção de produtos, tá? Mas o que a gente usa para fazer o dimensionamento? A gente usa esse domínio aqui, do tanque. Depois a gente vai fazer pequenos domínios em relação a cada equipamento que tem aqui, né? É algo que lá no final do capítulo de balanço de massa o Timmons discute, tá? Mas vamos adiante. Bom, então como é que a gente interpreta essa equação, né? A gente vai considerar que o que entrou no sistema, tá? Então, o que entra nesse sistema, nessa área de domínio? Está entrando Q1, C2 e está entrando Q0, C0. Essas são as entradas, está aqui a setinha, ó, né? Mais o que é produzido dentro do sistema, então, o nosso P de produto, tá? Tem que ser igual às saídas do sistema, né? Por isso, balanço de massa, tá? Então, igual a quê? Ao C0, C1, vezes C1, e ao Q1, C1. Vejam que nós estamos falando de massa, tá? Nós estamos falando de quantidade de sujeira, vamos pensar assim, que tem nessa água, né? Essa massa, ela pode ser massa medida, por exemplo, como oxigênio. Ela pode ser massa medida como nitrogênio. Ela pode ser massa medida como fósforo. O que a gente normalmente não faz? Soma massas diferentes. Por quê? Porque acaba ficando ainda mais complexo para calcular. Então, para facilitar a nossa vida, a gente faz o balanço de massa para cada parâmetro de qualidade de água. Assim, a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo. Eu posso fazer balanço de massa para descobrir vazão, eu posso fazer balanço de massa para descobrir concentração, como eu também posso fazer balanço de massa para descobrir o produto. O que muda nessa equação? Muda a variável de incógnita, ou seja, muda aquela variável que eu não sei, né? Nesse caso aqui, desse balanço de massa, a variável que a gente não sabe é justamente a vazão de recirculação, né? Então, vocês fizeram lá o exemplo de cálculo, e nesse exemplo de cálculo, ele acaba desconsiderando essa cota de vazão de entrada, né? E acaba simplificando a equação para que a gente descubra qual é a vazão de recirculação, tá? E essa é uma vazão muito importante, porque é a partir dessa vazão, com a concentração que a gente calcula, né? Também é possível descobri-la, que a gente vai fazer o dimensionamento das outras, do que está dentro aqui da ETE, né? A gente vai usar para dimensionar o filtro de tambor, aí a gente usa os sólidos. O biofiltro, a gente usa o nitrogênio amoniacal. O degasificador, a gente vai usar o CO2 e por aí vai. Tá? Deu para entender? Tá? Então, essa equação, então, né, reforçando aqui o que eu mencionei antes, ela pressupõe um tanque completamente bem misturado e que atingiu a condição estável de equilíbrio. Isso aqui é bem importante, isso aqui é bem bioquímica, tá? Essa frase, né? Com relação ao tempo e condições de estado estacionário.
os meus... aqui está o Augusto, está nessa aula, né? Eu ia falar, o Vinícius e o Augusto que estão fazendo mestrado com MBBR comigo, era uma condição para que a gente fizesse as análises mais específicas da eficiência desse biofiltro, que a gente tivesse o estado estacionário. Essa condição de estado estacionário, ela é dada quando a gente tem, por exemplo, estabilidade no parâmetro que a gente está monitorando, né? Então, no caso aqui, se a gente estivesse monitorando nitrato, por exemplo, dentro do biofiltro, e aí você tem lá um gráfico no tempo. Qual é a condição de estado estacionário? É quando eu tenho, por exemplo, o nitrato lá subiu e aí ele se manteve estável, né? Essa fase aqui, ó, eu não posso chamar de estado estacionário. Por quê? Porque ela está variando no tempo. Tá? Agora, essa fase eu posso já dizer que o reator atingiu um estado estacionário. Por quê? Porque a resposta da análise desse parâmetro está estável no tempo. Tá? Então, veja que o tanque de cultivo, ele é considerado nessa equação completamente bem misturado, cuja condição estável de equilíbrio daquele parâmetro que está sendo monitorado não varia no tempo. Olha, é bem audacioso, né? A gente sabe que essa é uma condição ideal, não é uma condição real. A gente sabe que no mundo real, na prática, isso não acontece, tá? Então, mas a gente precisa usar essas simplificações para ter um ponto de partida do cálculo. E é isso que faz essa área, no meu ponto de vista, ser fascinante, porque a gente não, como a gente está lidando com água em movimento e processos bioquímicos que são dinâmicos, a nossa conta, ela sempre vai ser uma estimativa. Tá? Ela nunca vai ser exatamente igual. É completamente, para mim, que vim né, da engenharia civil, é completamente diferente de você fazer um cálculo de concreto armado, quando, como eu comentei ali no tanque pré-moldado. Você faz o cálculo para estrutura de armadura e aquele valor é exato, a variação é muito pequena, né? Você consegue, o que você calcula é exatamente o que você vê na prática, tá? Depois que a estrutura está montada. Claro que tem coeficiente de segurança, tem um delta, tem uma margem de variação, mas está longe de ser a variação com que a gente é acostumado ou é forçado a se acostumar a enfrentar quando a gente trabalha com qualidade de água. Tá? Bom, a ETE, então, reforçando, representa um processo, né, algum processo que altere a concentração de X. A gente poderia dizer aqui que esse X, ele é a concentração de oxigênio, ele é a concentração de nitrogênio, ou seja, ele altera o parâmetro que a gente está olhando para ele, tá? E aí, vale lembrar também uma coisa bem importante. Percebam aqui na equação original que nós temos uma dupla. Vazão, concentração. Vazão, concentração. Vazão, concentração. Vazão, concentração. Só o P que não está sendo multiplicado por alguma coisa. Por quê? Isso tem uma explicação. Na verdade, é como se a gente pudesse aqui colocar assim, ó, P12, P00, P0C1, né, P001, P11. Daria no mesmo. Porque o que eu quero aqui com isso? Eu quero, na verdade, fazer um balanço de massa. Só que a gente acaba não chamando isso aqui de P, a gente acaba chamando isso lá, quem fez tratamento de efluentes comigo na graduação deve lembrar desse conceito, a gente acaba chamando isso de carga, tá? Carga, que é o que está aqui. Em inglês também é chamado de transporte, tá? O termo, ele pode ser traduzido de diferentes formas, tá? Mas o conceito dele é que é importante. O conceito de carga ou transporte, ele tem a ver com a multiplicação de uma vazão por uma concentração. Ou, para quem lembra lá do saneamento, quando a gente tem uma cota per capita vezes o número de indivíduos.
Tá? Por exemplo, eu sei que eu peguei de um artigo de produção de salmão, que o salmão ele produz, sei lá, 10 quilos de, estou chutando, 10 quilos de sólidos suspensos totais para cada 1 tonelada de salmão. O que é isso? É uma cota per capita. Então, para eu saber a carga de sólidos de salmão no meu sistema, eu vou fazer a multiplicação dessa cota per capita pelo número de indivíduos que eu tiver, ou pelo peso de indivíduos que eu tiver dentro do sistema, entendeu? Então, essa é uma forma de calcular carga ou de calcular esse transporte de massa. Eu prefiro, particularmente, o nome carga, porque aí a gente, no meu imaginário aqui, do meu raciocínio, eu sempre lembro da palavra transporte como sendo fluxo, como sendo vazão. Mas dá para a gente, no balanço de massa, pensar que carga é a carga transportada, ou é a massa transportada. O que é importante também frisar aqui para vocês é a unidade de carga ou transporte. Normalmente, esses cálculos eles são feitos numa unidade de tempo. Então, se a gente pensar em grandezas físicas, nós vamos ter que o conceito de carga é, vou botar aqui, massa por tempo. Quando a gente memoriza dessa maneira, nós vamos ver que não importa a unidade, tá? Porque eu vou estar sempre numa unidade de massa e vou estar sempre numa unidade de tempo. Se eu estiver vendo, por exemplo, miligramas por hora, é carga? É carga. Quilos por dia, por hora, carga é carga. Quilos por dia, é carga? É carga também. Sei lá, gramas por segundo, é carga? É carga. Todas essas unidades são derivações das unidades de massa por tempo. Deu para entender? Tá? Então, isso é carga. Por que a gente calcula, então, a carga no tempo? Porque o nosso balanço de massa ele é sempre feito com base numa referência. Olha aqui a referência. É a relação no tempo que nos interessa, tá? É o que está acontecendo ao longo de um dia, ou de uma hora, ou de um mês, ou de vários meses. Por que a unidade padrão é quilos por dia? Por uma questão de simplificação dos números, né? Eu costumo sempre ensinar e enfatizar que a gente escolhe a unidade para facilitar a nossa vida no quesito escrita e fala, né? E comunicação, né? Então a gente não vai trabalhar com números, por exemplo, 1 milhão de quilos por dia. Poxa, até podemos trabalhar assim, mas aí a gente já vai falar 10 na sexta quilos por dia, né? Ou se fosse 1 milhão de miligramas por hora, aí a gente converte em quilos por dia para ficar mais fácil. Então, essa unidade, ela acaba sendo uma unidade padrão no sentido de comunicação, mas o que é importante é vocês entenderem o conceito de vazão com concentração, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né? A sobra do transporte de oxigênio para o tanque, menos o nível mínimo permitido de oxigênio que sai do tanque, vão definir o oxigênio disponível para o crescimento dos peixes. Então, a gente vai fazendo esse raciocínio conforme a nossa necessidade, nosso cálculo. Aqui eu fiz também, tirei uma foto, tem alguns slides que não ficaram tão bons, vou ter que aprimorar. Mas eu tirei um print para quem ainda tem dificuldade de conversão dessas unidades, né, ou de interpretação delas, que eu acho que sempre vale a pena. A vazão, ela pode ser dada em diferentes unidades. Quando a gente lê livros em inglês, é muito comum a gente ter essas unidades aqui, GPM e LPM, galões por minuto ou litros por minuto, tá? Aqui, também eu encontrei isso aqui, ó, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa unidade, porque isso aqui não é uma unidade de vazão, tá? E estava lá no livro. Isso aqui já é uma unidade de massa, né? Já é uma unidade de carga. Então, é massa no tempo, é carga, tá? Não necessariamente, dependendo como isso aqui tiver apresentado no capítulo, no exemplo, a gente já nem vai multiplicar pela concentração. Então, tem que ficar atento. Essa é uma unidade de vazão, né? O que é a unidade de vazão? Unidade de vazão é sempre volume
no tempo, tá? Eu tive ali alguns questionamentos ali dos alunos, disse, professora, eu já agora não lembro qual o nome da pessoa, mas eu quero dar aula para vocês para tentar, pelo menos, equalizar a turma, né? Então, eu sei que tem gente que tem outras formações acadêmicas e que acabaram não vendo muito esse tipo de assunto, que é um assunto mais de engenharia, né? Mais de física mesmo, né? Mas tudo bem, vão perguntando, vão integrando, né? Aprimorando aí os seus conhecimentos. As unidades de concentração, é muito comum a gente ter miligrama por litro, que é uma unidade padrão de parâmetro físico-químico de água, né? Ou no sistema inglês, né, ppm, também é bem comum encontrar em ppm, tá? Eu gosto muito de trabalhar com unidades usando a regra da cadeia, né? O que é a regra da cadeia? É uma coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental ou médio, já, provavelmente fundamental, quando se aprende sobre unidades, né? Alguns aprenderam, outros não. Para mim, sempre foi o jeito mais fácil de eu não ter que ficar decorando conversão de unidade, né? E aí eu acho que vale aí mostrar para vocês como é que isso funciona, né? Se eu tiver, por exemplo, uma necessidade de converter quilos por... Não, vou fazer diferente. Se eu tiver uma necessidade de converter miligrama por segundo, tá? E eu quero chegar lá em quilos por dia, né? O que eu tenho que fazer com esse número, né? Aí eu tenho um X aqui, pode ser o valor que for. O que eu tenho que fazer com esse número para eu chegar em quilos por dia? Bom, para a gente não ter que memorizar qual é o índice de conversão de miligrama por segundo para quilo por dia, né? A gente lembra dos múltiplos e submúltiplos, das grandezas, né? Então fica muito mais fácil da gente poder converter. Que múltiplos e submúltiplos eu acho que todo mundo tem memorizado, né? Então a gente sabe que a grandeza é grama, né? E o que o número, o índice que vem na frente é um múltiplo ou um submúltiplo. No caso do M minúsculo, é um submúltiplo, né? Se eu quero transformar para quilo, quilo é um múltiplo, então ele está bem maior, né? Então, qual é o raciocínio? Bom, o que eu quero aqui em cima, né? Eu quero que aqui apareça quilograma. Então, eu tenho que lembrar, daí nesse caso aí vai ter que lembrar da conversão, que 1 quilograma, ele tem 10 na sexta miligramas. Como assim 10 na sexta miligramas, professora? Bom, porque uma miligrama eu vou ter 1.000 gramas, para chegar em quilo eu vou ter mais 1.000, então eu vou ter 10 na sexta miligramas. E aí, o que eu faço para chegar em dia? Bom, eu preciso que aqui embaixo eu tenha dia. Então, um dia tem quantos segundos, né? E aí eu vou lá, 24 horas, minutos, segundos, né? Então, 86.400, certo? E aí, o que eu vou fazer, então, com esse número para chegar aqui no Y, né? Eu vou multiplicar por 86.400 e dividir por 10 na sexta, tá? Ficou mais fácil do que lembrar qual é o índice de conversão, tá? Com quem eu espero ter ajudado aí alguns de vocês. Outras coisas que aí a gente daí tem que lembrar, né? O ppm é parte por milhão, né? E a gente acaba igualando, né? ppm com miligrama por litro pela questão de como a unidade está composta, tá? Bom, aí no exemplo a gente tem o cálculo da saturação de oxigênio, né? O que ele faz? Aqui ele está considerando só oxigênio disponível para suportar o crescimento dos peixes, cadê? Aqui, assumindo um fluxo básico de vazão de 100 galões por minuto, com água saturada a 60 graus Celsius, altitude de 800 pés acima do nível do mar, né? Então, considerando a vazão que entra, a vazão que sai, a equação que é apresentada no livro, né? Aqui eu dei uma destrinchada nela um pouquinho mais para poder ficar mais fácil de interpretar, e aí a gente chega lá em 9,89 miligramas por litro. Aqui a gente tem a transformação de unidades, que
eu fiz também no passo a passo para poder ficar mais evidente aí para vocês, né? Então, 100 galões por minuto, quanto que isso representa, né? Então, converte aí 3,785 litros por galão, e aqui multiplicando até a gente poder chegar, então, em 5,39 quilogramas por dia de CO2, tá? Isso eu não vou agora entrar então em detalhe, porque eu já tinha deixado os slides com vocês, a menos que tenha alguma dúvida aí, vocês me perguntem, tá? Bom, aí segue no exemplo, né? Deixar a água de cultivo com uma concentração mínima necessária para manter o crescimento dos peixes. Aqui já vem uma informação que é característica de uso em dimensionamentos de RAS. A concentração de saída de água no tanque de cultivo estar em 5 miligramas por litro. Ou seja, você manter uma concentração no tanque de cultivo de 5 miligramas por litro. Essa é uma prática da aquicultura para muitas espécies, não para todas, tá? Então, esse número ele vai ser alterado conforme a espécie que está sendo cultivada, né? Entretanto, então vamos considerar que a água deixa o tanque de cultivo com uma concentração mínima necessária para manter o crescimento dos peixes, né? Portanto, a diferença entre a concentração de entrada para a concentração que eu quero manter dentro do tanque, né? Eu teria, então, 6,66 quilos por dia de oxigênio dissolvido. Tá? Para um RAS simples, né, no qual toda a vazão recirculada não há descarga, né? A gente tem aí a equação da taxa de carregamento. Então, vejam que essa equação foi a que vocês usaram depois para, lá no final do exemplo do livro, para calcular o Cout de oxigênio dissolvido, de nitrogênio amoniacal, de sólidos suspensos, né? Então, essa é uma simplificação que considera essa informação, vazão, né? Que toda vazão é recirculada, ou seja, eu estou desconsiderando nesse balanço de massa aqui aquele Q0, C0 e o Q0, C1. Nesse balanço, isso está sendo ignorado, tá? Desconsiderado. Vamos pensar comigo o que isso significa na prática. Na prática, significa que eu estou a favor da segurança, certo? Porque a gente sabe que num sistema de recirculação há uma vazão de troca de água contínua. São raríssimos os RAS que não têm 5% pelo menos de troca de água contínua, né? Por quê? Justamente porque essa é uma decisão que é tomada em função das concentrações de nitrato que vão se acumulando ao longo do cultivo, tá? Então, para não dimensionar um reator desnitrificante, por exemplo, né, se faz uma troca de água contínua. Essa decisão de troca de água, ela também está em função da disponibilidade de água na fazenda, né? Então, se tudo é uma questão de custo-benefício, certo? Dinheiro, valor econômico. Então, se for mais barato para o empresário trocar água do que ter mais um componente aqui dessa ETE fazendo a recuperação, por exemplo, desse nitrogênio na forma de nitrato e fazendo stripping dele para que diminua a carga de nitrogenados, ele não vai fazer, né? Porque não vai compensar. Então, compensa trocar água? Troca água. Compensa fazer desnitrificação, como é o caso de Israel, os maiores não maiores, mas a maior quantidade, vou falar direitinho, a maior quantidade de artigo que está falando sobre desnitrificação em sistemas de recirculação estão sendo produzidos em locais que não há água disponível, né? Então, a Holanda tem produzido bastante informação a esse respeito e Israel também. Alguma coisa na China, mas aí na China eu gosto de falar que a luta é inglória, né? Porque a quantidade de chineses que tem lá, então eles estudam de tudo, né? Agora, você não vê muito artigo de desnitrificação sendo produzido nos Estados Unidos, que ainda é um país que tem bastante água. A própria Espanha, que tem também já tem uma certa carência de água, na verdade lá eles pagam bastante pela água, né? A gente não vê tanto artigo, então a gente começa a ver esse assunto crescendo e já alguns componentes de desnitrificação sendo incluídos no RAS,
principalmente em locais cuja água está muito cara ou está muito escassa, né? E, em geral, os dois estão também conectados. Tá? Então, essa é uma equação bem importante, né? Essa foi a equação que a maioria de vocês automatizou lá no Excel, né? Ok. Uma outra questão importante aí para a gente calcular é a densidade de peixes por metro cúbico de espaço, né? Que no caso esse espaço é o volume do tanque. Então a gente sabe que a quantidade de peixes por metro cúbico ela vem principalmente dos estudos de conforto ambiental. Então, essa é uma informação que, por mais que tenha também uma forma de calcular, mas ela é uma informação que eu, particularmente, eu prefiro pegar de artigo científico, técnico ou técnico-científico, de pessoas que já estudaram, né, de pesquisadores que já estudaram quais são as melhores densidades de cultivo para se obter os melhores índices de desempenho zootécnico. Então, essa é uma variável que ela tem uma característica do meio, né? Ela depende da espécie a ser cultivada e de como essa espécie se comporta na água, tá? Mas a gente consegue também produzir, descobrir qual é essa carga através dessa equação. Tá? Aqui também é só exemplificando aí a conversão de unidades para trazer aí de um jeito mais simples, né? Se quiser converter direto litro por minuto para metro cúbico por hora, como que a gente chega nesse número, né? Eu acho que sempre vale esse raciocínio, principalmente porque a nossa literatura ela está muito baseada no sistema de unidades em inglês, né? O próprio até trouxe hoje aqui para mostrar para vocês, né? O livro que a gente acaba usando bastante aí nas aulas, tá? Que mais? Da estequiometria, então, básica dos valores de produção de amônia e sólidos e dióxido de carbono associados à alimentação, a gente vai ter algumas condições, né, que são já pré-determinadas. 10 miligramas de oxigênio consumido vai produzir 1,4 miligramas de amônia, 14 miligramas de CO2, de 10 a 20 miligramas de sólido suspenso. Isso assumindo um metabolismo de peixes que vai estar consumindo 250 gramas de oxigênio por quilo de ração. Vejam bem, esse é um slide, eu acho que bem importante, no sentido em que ele apresenta um norte para a gente em relação ao que é produzido na água, né, em termos de sujidade, de água residuária, em função do oxigênio consumido. Só que é importante, ainda mais que a gente está aqui numa turma de pós-graduação, a gente tentar entender o que está por trás disso. Tá? E o que está por trás disso? O que está por trás disso é a espécie que está sendo considerada, ou a média de várias espécies. O livro do Timmons, ele está pautado nos índices que ele fornece, basicamente em tilápia e salmão. Tá? E a gente sabe, provavelmente a maioria de vocês aí que está na prática também da atividade aquícola, que essa não é uma verdade para todas as espécies, né? Então, o que eu gosto de falar para vocês memorizarem a partir de uma informação como essa? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de saber a origem do universo, né? Eu brinco. Então, eu gosto de saber o que está por trás desse número, né? Como que chegaram a esse número, né? E aí, como que chegaram a esse número? Você fazendo experimentos de controle de qualidade de água em diferentes formatos de cultivo, tá? Para aquela espécie em questão. Então, vamos pensar assim, aqui, né? Aqui em Santa Catarina, a gente está agora fazendo cultivos experimentais ainda de sardinha, né? Da nossa sardinha aqui. Quais são os parâmetros de qualidade de água que a gente iria adotar para dimensionar um sistema de recirculação? O que a gente tem que fazer para isso? Bom, nós vamos ter que ir atrás dos artigos que já foram publicados que demonstram os parâmetros de qualidade de água obtidos para cada densidade de cultivo que tiveram um melhor desempenho zootécnico. Ah, professora, mas isso foi feito numa caixa de 500 litros, né?
Então, a gente tem que considerar que é um experimento laboratorial. Então, esse tipo de informação vai servir para a gente saber quais os índices de segurança que a gente vai ter que adotar na hora de fazer um dimensionamento. Tá? Então, por exemplo, eu vou preferir consultar esses artigos de sardinha, por exemplo, de cultivo de sardinha, do que usar esses parâmetros que o Timmons me apresenta. Tá? Por quê? Porque no caso dos experimentos, eu estou com um viés de definição dos parâmetros muito mais específico e pautado na espécie. Né? E aí a gente pode extrapolar isso para cada espécie cultivada em cada país, no sentido de clima, tá? Predominante, e em cada localização, que daí, no caso, já estaria considerando o clima, né? Mas eu não sei nada sobre essa espécie. O que eu faço? Usa esses parâmetros. Errado não vai estar. Deu para entender? Bom, então, os termos de produção, né? Então, a produção de algum poluente é representado no balanço de massa pela letra P, já falei lá no início, né? Esses termos em RAS estão relacionados diretamente e proporcionalmente à taxa de alimentação dos peixes. Aqui vale a pena a gente destrinchar um pouquinho mais, né? Então, veja que o dimensionamento de RAS não é feito com base na densidade de cultivo. Ela é importante? Ela é muito importante. Ela não pode ser ignorada em nenhum momento. Só que a produção desses resultantes de utilização dessa água, né? Então, a produção de amônia, a produção de sólidos, o consumo de oxigênio, a geração de CO2, ela vai estar pautada na taxa de alimentação. Por que ela vai estar pautada na taxa de alimentação? Porque ela está conectada com o metabolismo do animal. Né? Então, o animal, professora, mas ele pode, sei lá, não estar bem de saúde e daí não comer. Ok, são as variações que vão ter no sistema. Mas essa produção, esse balanço de massa típico que vai ser feito, é considerando ração consumida por peixes saudáveis dentro de um contexto de desempenho zootécnico. Vejam, tá? Então, em princípio, se você não tiver alimentado, né? Por que também é um outro motivo de estar pautado na taxa de alimentação? Porque se você não alimenta o peixe, teoricamente, ele não vai consumir o oxigênio da água e não vai gerar os subprodutos, né? É o princípio aí, por exemplo, da manutenção de peixes em aquário. Por que os sistemas de suporte à vida, que é a expressão acaba sendo mais usada para aquários, né? Por que eles estão, se a gente colocar ali uma alta densidade de peixe, rapidamente o sistema vai a crash, né? Rapidamente ele quebra no sentido de eficiência. Porque os peixes de aquário não estão ali para engordar, eles comem uma, às vezes duas, três, aí depende do animal que está ali ao dia, mas ele come a quantidade suficiente para ele se manter vivo. Ele não está ali para crescer, para reproduzir, para engordar, né? Então, o dimensionamento e a geração desses produtos na água vai ser diferente. No caso de taxa de sistema de recirculação ser pautada na taxa de alimentação de peixes, é justamente porque ali é que eu vou ter o maior metabolismo do animal e, consequentemente, as maiores produções, né, de poluentes na água, tá? Aqui também tem um slide bem interessante para a gente discutir, tá? Que ele está pautado no mesmo raciocínio do outro slide, né? Então, o que se considera? Né? A ideia de qualquer sistema de produção, cultivar os animais para crescer, eles devem ser alimentados e, portanto, relacionados, então, com os termos de produção, exclusivamente as taxas de alimentação. Então, a produção aí de oxigênio por quilo de ração, ela está em função de quanto de oxigênio é utilizado para cada quilo de ração consumida, e esse é um fator importante. Ração que não é consumida representa uma geração de sólidos direta no sistema e altamente prejudicial ao sistema.
O próprio livro do Timmons tem um capítulo ali que fala só sobre produção de sólidos, e ele menciona muito bem que sólidos gerados no quesito ração não consumida ou peixes mortos devem ser removidos do sistema imediatamente. Esse tipo de sólido ele nem é considerado como sendo um C1, entendeu? Que ele vai adiante. Claro que ele é uma concentração que vai ser out, né? Que vai ser tirada do tanque de cultivo, mas ele deve ser tirado do tanque de cultivo antes de passar no biofiltro, por exemplo. Tá? Então, o cálculo do metabolismo em relação a oxigênio, a amônia e a CO2, ele está pautado em ração consumida, ok? Um outro cálculo também bastante interessante é em relação às bactérias que vão estar participando da nitrificação, né? Então, o nitrogênio amoniacal a gente não tira por filtração. A gente até poderia tirar se a gente tivesse membranas de ultra ou nanofiltração num sistema de recirculação. Até tem uns artigos bem legais que estão saindo a esse aspecto, nesse sentido. Trabalhar com membranas de microfiltração, de nanofiltração. É caro? É caro. Imagina, se a gente acha caro fazer um biofiltro de brita, imagina instalar um sistema de ultrafiltração, né? Então, hoje não sei se a gente já tem viabilidade técnica para isso, mas pesquisas precisam ser feitas, né? Para que um dia a gente tenha viabilidade técnica. Então, na prática, isso aqui está sendo considerado, esse oxigênio aqui de 0,12 quilos por quilo de ração, para o consumo dos micro-organismos. Quando a gente estiver falando lá de biofiltro, nós vamos ver que esses micro-organismos, eles são essencialmente aeróbios. Se eles são aeróbios, eles precisam de oxigênio para sobreviver, tá? Também nós temos aí uma quantidade das bactérias heterotróficas, né? Que elas estão presentes nos biofiltros e não podem ser ignoradas, né? Como valor mínimo, né? Se considera que o 0,5 quilos, que é um valor típico aí de necessidade de oxigênio para cada quilo de ração consumida. E aí ele apresenta uns valores mágicos, né? Então, assim, se você não sabe nada em relação ao seu animal, do tipo quanto de ração ele efetivamente consegue consumir naquela densidade, naquele modelo de tanque, naquele modelo de fluxo, ele sugere que você use 1 quilo de oxigênio para cada quilo de ração fornecida, tá? Fica aí para vocês pensarem, né? Da mesma forma, tem a quantidade de CO2 que é produzida para cada grama de CO2, de oxigênio, perdão, consumida, né? E aí já considerando peixe e bactéria, tá? Então, depois vocês perceberam que nós usamos esses valores lá para fazer o cálculo do C-out, né? De qual é a concentração que sai do tanque, usando essas estimativas, né? Então, para nitrogênio amoniacal, a gente tem aí um fator de conversão, né? Em relação à ração também, de 0,092. E esse aqui também é um assunto bem interessante: sólidos suspensos totais. 0,5 por cada, né? 0,5 vezes quilos de ração ofertada, né? Com base em matéria seca, né? A literatura fornece valores de 20 a 40% da ração alimentada com base em matéria seca. Aqui está eu considero, né, um grande calcanhar de Aquiles dos sistemas de recirculação, principalmente de espécies que ainda não têm esses índices bem destrinchados, bem declarados na literatura, tá? Eu costumo dizer que isso aqui é um número mágico, né? Porque você teria que estar monitorando no seu cultivo a quantidade de sólidos suspensos totais para que você saiba exatamente qual é a produção de sólidos suspensos totais em relação à ração ofertada naquele modelo de cultivo, se é juvenil, se é alevino, se é engorda, tá? E aqui os autores eles estão usando um número para tudo, né? Eles estão usando aqui que o que isso significa? Que 25%
da ração que vai estar sendo colocada para os animais vai ser considerada como sólidos suspensos na água, ou seja, os animais não vão estar aí aproveitando. Também tem esse mesmo raciocínio em relação à produção de sólidos totais. Quando a gente fala de TSS, né, que é sólidos suspensos totais, necessariamente nós estamos considerando que essa amostra de água ela passou por um sistema de filtração, tá? Então eu filtro a minha água, tem lá um funilzinho e tal, né, uma mermeia, e esse líquido que está aqui, ele vai aparecer para a gente como sólidos dissolvidos totais. E esse valor aqui é do resíduo que ficou retido aqui na membrana, tá? Então, ele não representa, né, o somatório desses dois aqui é que vai dar para a gente a quantidade de sólidos totais que tem na água, né? Então, se a gente está considerando que 25% da ração ofertada virou sólidos totais, a gente pode pensar que nosso sistema de pré-tratamento ele tá bem a favor da segurança, né? O que eu quero dizer com isso? Que se a gente melhorar o pré-tratamento de um RAS, trabalhar com bastante filtração, remoção por gravidade, provavelmente os nossos índices na prática vão ser bem menores do que esse, tá? Mas aqui, para iniciar o dimensionamento, a gente sempre vai ficar a favor da segurança. Então, por isso, um percentual relativamente alto aí da quantidade de ração que é ofertada. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interferir, tá? Bom, os objetivos, então, desse projeto de qualidade da água, né, é a gente entender como que esses produtos vão ser gerados para que o projetista, né, ele possa fazer as escolhas e direcionar aí as condições operacionais. Todos esses cálculos, eles vão nos dar os valores mínimos para manter as taxas de fluxo, né, as vazões, tá? Em relação ao quê? Em relação às concentrações ideais de qualidade de água, tá? E aí, esse tipo de raciocínio, ele vai também nos nortear para dar o grau de sensibilidade do nosso dimensionamento, né? E aí tem uma recomendação importante, né? Nunca comprometa as taxas de fluxo. Você vai se arrepender se o fizer. Adote valores possíveis e realistas. Por quê? Por que ele está chamando a atenção para isso? Porque imaginem o seguinte, eu sempre costumo dizer, né, que enquanto está no papel, né, projeto que está no papel, você pode criar e imaginar o que você quiser. Depois que você constrói o biofiltro, não tem como mudá-lo. Tá? Então, se você errou ou acabou não considerando todas as variações, né, valores mínimos, máximos, médios de vazão, taxas de arraçoamento A, B e C, ou seja, você não trabalhou com um gradiente de variabilidade, né, gradiente de variabilidade da sua produção, esses gradientes de concentração, eles são super importantes de serem considerados no papel para que depois, na prática, a gente possa ter flexibilidade de manejo, flexibilidade de operação. E aonde a gente consegue flexibilidade? Nos fluxos, nas vazões, tá? Por quê? Porque o biofiltro, usei como exemplo, o biofiltro ele vai ser construído em um volume estático, né? Depois que tu colocar lá, pode ser uma caixa d'água, pode ser um tanque de concreto, não importa, mas o volume está feito, né? Se tu tiver um erro de dimensionamento, tu vai ter que refazer aquele volume, tirar fora do sistema e construir outros 2, ou outros 3, ou um maior, ou um subdividido, não sei. Mas depois que você constrói, você não consegue mais mudar os volumes. Então, aonde vai estar a flexibilidade? Vai estar nas taxas de fluxo e na possibilidade de regular as taxas de fluxo, tá? Por isso é muito importante a gente trabalhar com bombas, conjuntos motobombas, que tenham inversor de frequência, que tenham possibilidade de regulação de vazão.
ou que estejam subdivididas em 3 ou 4 vazões que você pode acionar ou desligar algum conjunto motobomba para poder atingir o seu C2, né, o seu C-out necessário para o seu sistema, tá? Então, esses cálculos de balanço de massa, eles não que você vai usar exatamente aquela vazão que você calculou de O2 ou de CO2, mas ela vai te nortear na escolha do conjunto motobomba e no dimensionamento da tubulação para que você fique dentro dos valores. Deu para entender? Tá? Bom, uma questão aqui a ser considerada, né, tem a ver também com a espécie, né? Então, no caso aí entrando em relação a cada um dos parâmetros, né? Então, no caso de oxigênio, a gente vai ter uma maior perda de oxigênio dissolvido nos tanques de cultivo por perda de água, né? Isso é interessante, né? Quando eu entrei em contato com esse assunto, eu fiquei pensando, não, a perda de oxigênio dissolvido ela é em função da respiração dos peixes. Como assim eu vou ter oxigênio dissolvido por perda de água, né? E não, você perde oxigênio dissolvido por você transportar a água, por exemplo, rápido demais, né? No tanque de cultivo. Então, vejam que a perda de oxigênio dissolvido, uma vez que você incorporou esse oxigênio e considerou o consumo de oxigênio pelos peixes, você vai estar jogando o oxigênio dissolvido fora se você tiver um transporte de água dentro do tanque inadequado ao consumo de oxigênio. Por isso é tão importante você saber quais são os níveis mínimos necessários de oxigênio dissolvido para ter um bom desempenho zootécnico. E aí fazer um cálculo de balanço de massa, né, nesses moldes que vocês estão aprendendo aqui, para que esteja otimizado o fluxo de água com esse oxigênio dissolvido na água. Se vocês lembram do capítulo ali de balanço de massa, lá no final, ele chega, eu vou adiantar aqui um assunto, tá? Mas eu acho que vale a pena. Ele chega à conclusão de que o oxigênio dissolvido para daquele modelo lá de cultivo, de 50 gramas a 750 gramas e tal, ele é 4 vezes, né, a vazão necessária para manter o oxigênio dissolvido no tanque de cultivo é 4 vezes maior do que a vazão necessária para manter em níveis adequados a produção de nitrogênio amoniacal, né? Lembram disso? E aí, o que isso significa na prática? Significa que o formato de disponibilidade de oxigênio dissolvido não está adequado, tá? Então, aí você tem que fazer uma conta. Não está adequado, mas é o que eu tenho disponível no mercado, né? Ok, não está adequado, eu posso mudar a forma de dissolver esse oxigênio na água. E é aí que entra, é bem nesse momento que às vezes eu recebo pergunta dos alunos, assim, professor, em que momento eu escolho colocar, por exemplo, oxigênio puro num sistema de recirculação? Né? Em que momento eu escolho ter um gerador de oxigênio na fazenda? É quando você faz esse balanço de massa, você percebe essa disparidade entre os parâmetros, e aí você vai para os cálculos econômicos, mudando a forma de dissolver oxigênio na água, refazendo essa conta e indo para o preço, né? Então, você faz uma conta, 4 vezes mais, mas eu estou fornecendo oxigênio através de um blower e é isso que eu tenho no momento, ok? Né? Não, é 4 vezes mais, mas se eu mudar o balanço de massa e deixar mais ou menos igual e usar oxigênio puro, eu consigo ter viabilidade econômica. Então, muda. Tá? Então, percebam que essa conta, ela não é estática. Ela, o tempo todo, né? Eu gosto de dizer que projeto, ele é um loop, né? Você faz o dimensionamento inicial, tá? E aí você vai para o mercado. Mercado, fração. E aí você vê, dá, não deu, volta. Tá? E aí você dimensiona de novo e vai novamente para o mercado. Não deu ainda, volta. E aí, quantas vezes você vai fazer esse loop? Depende de quanto vão estar te pagando para isso, porque isso não sai de graça, né? Quantas horas vocês levaram? Tudo bem que a maioria de vocês estava entendendo como é que fazia balanço de massa, né?
Ah, mas agora eu tenho uma planilha de Excel automática, mas ainda assim você tem que pensar, né? O Excel lá automatiza, ou se você depois colocar num outro tipo de programa, fizer em Python ou em R, ou enfim, usar uma outra linguagem aí para automatizar essa rotina de cálculo, ainda assim você vai ter que pensar, né? Então, quantas horas você vai usar do seu tempo para fazer esse projeto, né? Então, isso custa, tá? Isso custa, isso é mão de obra especializada. Ok, o que a gente deve também pensar em relação ao oxigênio dissolvido? Nós temos uma variação importante em relação à altitude, né? Por conta da saturação do oxigênio dissolvido, e essas alterações da saturação, da altitude e da temperatura, elas precisam ser consideradas previamente ao cálculo. Então, é muito importante a gente saber qual é a temperatura que o animal vai ser cultivado, em que altitude nós estamos e, por consequência, quais os índices de saturação, né? Para que a gente possa ter como calcular a disponibilidade efetiva de oxigênio dissolvido na água em relação a esses elementos, tá? Como recomendação geral, a gente tem essa regra, né? 250 gramas de oxigênio por quilo de ração ofertada. Vejam que lá no slide anterior a gente tinha, né, outras variações. Então, nós temos que pensar a esse respeito quais os índices que a gente vai estar adotando, tá? Não podemos esquecer que um biofiltro ele precisa de oxigênio disponível. Não necessariamente um biofiltro ele precisa ser aerado, tá? Existem vários modelos de biofiltro que a gente vai ver ainda, que eles não têm uma forma de oxigenação do meio. Eles às vezes recebem somente, capturam o oxigênio da atmosfera, ou eles têm só um formato de agitação do meio, tá? Mas eu também posso ter biofiltros aerados, né? Que você fornece oxigênio para ele. O que é importante no caso de oxigênio para biofiltros é a gente lembrar que é um processo aeróbio e que tem consumo de oxigênio pelos micro-organismos que estão ali. Como número de referência, ele apresenta, né, essa metodologia, índices maiores do que 2 miligramas por litro, tá? Aí vou já antecipar um conceito aí de biofiltro. 2 miligramas por litro é um índice bom, né? Uma concentração legal para que haja nitrificação completa, né? Mas ela pode até ser menor, né? Só para vocês terem uma ideia, nas estações de tratamento de águas residuárias sanitárias, né, de águas residuárias normais, vamos pensar assim, orgânicas, você pode manter o tanque de aeração com 1,5 miligrama por litro. Você não precisa colocar 5 miligramas por litro. Ao contrário, as contas são feitas, dependendo do processo de oxigenação da água, para que na área de saneamento a gente trabalhe sempre com as menores concentrações de OD possível. Para quê? Para poder reduzir custo. No caso de aquicultura, a gente não trabalha nesse limite, né? Então, em muitas situações, só o fato de você manter os 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido no tanque de cultivo, essa água ela já chega oxigenada o suficiente no biofiltro. E aí você pode trabalhar só com agitação do biofiltro para que haja um contato desse carbono nitrogenado, né, ou dessa forma nitrogenada amoniacal, para que haja nitrificação, né? Então, esse número é um número de referência que considera a segurança do biofiltro. O que não tem necessidade é a gente pensar que um biofiltro precise de 5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, tá? Então, apesar de que o livro recomenda maior do que 2, a gente não precisa de tudo isso, né? Um outro ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Também é prejudicial, por exemplo, a gente trabalhar com 1 miligrama por litro no biofiltro de oxigênio dissolvido, porque nós vamos ter que nos preocupar com a água de retorno para o tanque de cultivo.
tá? Então, quanto mais perda de oxigênio a gente tiver ao longo desse processo de tratamento de água, mais oxigênio também nós vamos ter, volume, né, vazão de ar ou vazão de oxigênio nós vamos ter que fornecer para o sistema, tá? Então, também não vale a pena a gente trabalhar com concentrações tão baixas assim, né? Então, eu considero bem razoável a gente ter o número 2 como referência para biofiltro. Tá? E vamos falar um pouquinho da amônia, né? A amônia, a gente tem esse cálculo aqui, né, de 0,092, né? Em função aí também da taxa de alimentação, né? Percebam que a gente tem uma variação na produção de nitrogênio amoniacal em relação à temperatura da água, tá? E eu acho interessante a gente entrar em contato com isso aqui, né? O que significa esse 0,092, né? 16% é a quantidade de nitrogênio na proteína. Então, isso também pode ser calculado, né? 80% é nitrogênio assimilado, 80% de nitrogênio assimilado excretado, 90% de nitrogênio excretado estará como nitrogênio amoniacal, mais 10% como ureia, né? Apenas para peixes aí de água doce. Isso tudo em relação ao tempo, né, de um dia. Percebam que a maioria do balanço de massa é feito para um dia, né, para poder facilitar aí a conta, tá? E uma outra coisa importante, nitrogênio não... Opa, risquei, não era para riscar, para sublinhar. Nitrogênio não assimilado nas fezes é removido rapidamente. E esse índice também está considerando sem mineralização adicional dos compostos nitrogenados. Aqui eu considero um ponto chave e crítico para o dimensionamento, tá? Se você não tiver um bom dimensionamento de fluxo dentro do tanque que favoreça a remoção de sólidos, esse teu índice já não vai ser 0,92, tá? Você vai estar provavelmente com uma conversão maior de nitrogênio amoniacal. E aí é interessante vocês perceberem, eu gosto também de trabalhar com operação de sistemas de tratamento de água, né? E quando a gente é chamado para fazer algum tipo de diagnóstico de como a ETE está funcionando, e aí pode ser o RAS, né? Da mesma forma, ele é uma ETE. Num primeiro momento, nós temos que olhar o básico, né? Então, aconteceu uma situação num laboratório em que, assim, Kátia, a gente vai ter que trocar o filtro de areia, ele não está mais funcionando, né? Eu disse, mas ele não está mais funcionando por quê? Não, é porque a gente tem que fazer retrolavagem toda hora. A gente fazia uma vez por dia, agora tem que fazer 4 vezes por dia. Eu disse, mas isso aí provavelmente o filtro não é o filtro, não necessariamente é o filtro que está com problema. Pode ser que a carreira de filtração deu crash, né? Deu a vida útil dela e você vai ter que trocar a carreira de filtração do filtro. Mas pode ser também que você teve uma alteração no processo de produção desses sólidos e pode ser também que as unidades que estão antes do filtro de areia estejam apresentando algum problema. Então, vamos olhar para isso primeiro, antes de condenar o filtro de areia. Coitado, eu costumo brincar, né, no sentido lúdico de que, né, a gente dá vida a cada um dos processos unitários, né? Então, o filtro de areia, ele nasceu para filtrar, né, sólidos em suspensão, né? Mas ele tem um limite, né? Desde que ele nasceu, ele foi dimensionado para uma concentração de sólidos. Então, se ele está recebendo mais sólidos, é natural que a gente tenha que fazer mais retrolavagens do que aquilo que foi dimensionado inicialmente. Então, trazendo esse raciocínio para a produção de nitrogênio amoniacal na água, se você não tiver, ou se por algum motivo piorou a sua remoção de sólidos no tanque, né, é de se imaginar, sim, que a concentração de nitrogênio amoniacal vai aumentar, né? E aí, fecho esse parênteses, né, esse comentário, com o memorial descritivo do projeto de dimensionamento de RAS. Imagine que essa tabela de Excel que vocês construíram, vocês vão usar posteriormente para um dimensionamento de RAS.
A hora que vocês fecharem os cálculos dos balanços para vazões, fluxos mínimos, fluxos máximos, concentrações mínimas, concentrações máximas, densidades mínimas, densidades máximas, e aí qual vai ser a média utilizada nos dimensionamentos, né? São várias abas, né? Vocês mesmos construíram aquelas abas ali no Excel, mas percebam que vocês vão ter que fazer esse raciocínio para as diferentes variações dentro do próprio cultivo, né? Inicial e final e etc. A hora que você vai, por exemplo, entregar esse projeto para o seu cliente, você vai entregar o resumo, né? O resumo desse dimensionamento, até um memorial de cálculo mais resumido também, não precisa ser tão detalhado, mas você vai dar as condições de contorno do seu projeto, ou seja, você vai dizer, ó, esse projeto ele foi dimensionado, foi concebido para trabalhar com vazão de tanto a tanto, amônia de tanto a tanto, oxigênio de tanto a tanto. Isso é obrigação do projetista. E aí vamos supor que esse RAS está lá em funcionamento já há 5 anos, e aí ele apresentou algum problema, e você foi contratado, nem foi você, né? É um outro RAS, nem foi você que projetou aquele sistema. O que se espera? Se espera que você consulte o memorial de cálculo desse projeto para você ver o que foi considerado nas bases desse dimensionamento. E aí sim poder fazer as interferências futuras. Isso é um sonho de consumo, né? A gente sabe que na prática, eu sei, e é provável que alguns de vocês também saibam, que existe muito projeto executado que nem tem projeto, né? Só ficou na cabeça da pessoa. Então, você vai lá resgatar o memorial descritivo ou o memorial de cálculo e não acha nada, né? Porque não foi feito. Foi só feito no guardanapo, né? E foi executado assim. Mas aqui eu tenho que ensinar para vocês o que deveria ser o correto, tá? Bom, uma outra questão importante, né, na produção de amônia é considerar o percentual de proteína que existe na ração, né? Então, a ração, ela tem uma proteína, que essa proteína vai virar amônia, né? Mas a gente sabe, quem aí trabalha com nutrição, né, que existem composições diferentes de proteína nas rações, então isso tem que ser levado em conta, qual é a ração que vai ser dada, tá? E aí você leva em conta, inclusive no seu dimensionamento, ó, nesse dimensionamento foi considerado uma ração que trabalha, sei lá, de 30 a 38% de proteína bruta na ração. Ok? Se eu for utilizar esse sistema para vou chutar aqui, para uma ração que tenha 50% de proteína, nem sei se existe, mas enfim, você já estaria trabalhando com um sistema sobrecarregado. E talvez você tenha que adotar mudanças no sistema de recirculação para absorver essa amônia que vai ser produzida a mais. Tá? Então, nós temos que também levar em consideração a proteína bruta que está na ração para poder dimensionar a quantidade de nitrogênio amoniacal. Tá? Bom, no quesito gás carbônico, nós temos aí ele é um parâmetro importante, mas eu acho legal essa informação que o livro traz aqui, né? Ele acaba sendo muito importante e impactante no cultivo quando você trabalha com altas densidades de cultivo, né? Para baixas densidades de cultivo, a produção de CO2 acaba não afetando o desempenho zootécnico dos peixes. Tá? Ela também tem uma influência na quantidade de alcalinidade do sistema, né? Na concentração de alcalinidade. Então, a recomendação aqui é que abaixo de 40 quilos por metro cúbico você já não teria necessidade de um degasificador. Essa, lembrando, é uma recomendação genérica, não significa que seja aplicada a todas as espécies. O livro do Timmons está muito pautado em tilápia e salmão, algumas coisas em relação à truta também, tá? Então, fiquem atentos quando extrapolar esses números para outras espécies. De maneira geral, aí pela estequiometria, né, a gente tem que 1 grama de oxigênio é correspondente a 1,375 gramas de CO2. Então, isso é considerado na hora de fazer o balanço de massa.
Aqui a gente entra então em sólidos suspensos, que um pouquinho eu já falei ali para vocês antes, né? Mas eu considero como sendo além do oxigênio dissolvido, um outro ponto-chave no dimensionamento é você se preocupar com o controle de sólidos dentro do sistema de recirculação. Né? E aqui vale a pena, até teve alguém que perguntou sobre os sistemas de drenagem dos tanques de cultivo, né? Quando a gente trabalha com recirculação, nós temos que pensar sempre que toda sujeira produzida no tanque, ela vai ser removida. E o dimensionamento dos tanques, ele tem que favorecer essa remoção de sujeira. Nos tanques circulares, o sistema de dupla drenagem, ele, no meu ponto de vista particular, ele é um sine qua non. Se não for fazer isso, mais vale nem fazer. Claro que eu estou também discutindo a questão de idealidade. Mas esse dual drain, que fala ali no livro do Timmons, e também tem vários artigos, existe até o modelo pronto para comprar no mercado, dá para construir ele, né? Tem artigo que mostra exatamente como que ele é feito, você consegue fazer com fibra, com plástico, extrusar e tal. Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você investir na drenagem de sólidos do tanque de cultivo. Por quê? Porque todo sólido que é removido do tanque de cultivo de maneira física, né, ele vai impactar o dimensionamento e o funcionamento do sistema de tratamento de água. E aí, com isso, como ele impacta, se você tem muitos sólidos que vai ser dissolvido na água para gerar amônia, para gerar os compostos ali bioquímicos, que daí depois você vai ter que converter e limpar essa água, você vai gastar energia elétrica, você vai ocupar a área, né, para os processos unitários, você vai gastar insumos, você vai gastar mão de obra, sondas de monitoramento e por aí vai, né? Então, investir em você saber, porque eu acho esse gradiente aqui muito grande, tá? As concentrações de projeto, elas podem variar de 10 a 30 miligramas por litro. A quantidade de sólidos produzida na água pode chegar a 40% da ração ofertada. E isso considerando sistemas bem operados. Se for jogado ao léu, né, esses índices podem ser ainda maiores. Então, o sistema de recirculação bem dimensionado, ele também impacta nesse cuidado, né? Você também precisa considerar esse cuidado da água. E uma outra informação bem interessante, que está conectada lá com a aula inicial, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que todo sistema de recirculação ele produz efluente, né? Eu achei que cada vez que a gente lê um livro novo, acho que a gente lê o mesmo livro, a gente aprende de novo, né? A gente aprende mais. Então, ao revisar o capítulo para fazer essa aula aqui para vocês, eu vi uma informação que eu ainda não tinha me dado conta, não estava na minha memória, né? 1 quilo de ração seca ofertada produzirá 8 litros de água residuária. Né? O que é essa informação? É justamente a purga, né? Lembra que eu falei da purga do sistema? Tá? É justamente a purga do sistema. Então, se a gente tem aí um sistema, né, que consome aí vários quilos ou toneladas de ração, a gente já tem um cálculo indireto de quanta água residuária a gente está gerando no sistema. Como é que a gente reduz esse litro? Esse volume pode parecer pouco, mas ele não é tão pouco assim. E ele pode ser muito maior, dependendo aí das considerações de projeto, da dificuldade, por exemplo, de fazer a remoção de sólidos do tanque de cultivo, né? De você ter um biofiltro subdimensionado e ter que fazer muita retrolavagem, ou mesmo um filtro de areia subdimensionado, ter que fazer muita retrolavagem, né? Então, isso aqui é considerando um sistema bem dimensionado, né? E aí a gente pode até pensar que esse nos daria um parâmetro bem interessante para a gente pensar na reutilização da água residuária gerada no sistema de recirculação, né? Que é o que Israel vem trabalhando, né? Em você fazer o tratamento dessa água residuária e retorná-la no sistema de cultivo.
tem um trabalho bem legal que fala das substâncias úmicas que são geradas no reator desnitrificante, que são benéficas à saúde dos animais cultivados. Eu achei fantástico esse raciocínio, porque ele mostra, né, que a gente pode chegar num sistema de 100% de recirculação da água, quando a gente considera daí a condição de contorno do nosso balanço macro, né? Então, a gente tem como ir recuperando essa qualidade de água. No quesito nitrogênio amoniacal que vira nitrato, tem uma simplificação bem a favor da segurança, né? 1 quilo de nitrogênio amoniacal deveria se transformar em 1 quilo de nitrato, né? Tem aí um número de referência de 500 miligramas por litro, e o que a gente precisa considerar é a espécie, para saber quais são os índices, né? Quais são os valores de tolerância, tá? Tolerância ao nitrato. Isso é o que mais impacta, né? Então a gente sabe que o nitrato ele é melhor tolerado, né? A concentração de nitrato ela é melhor tolerada pela maioria das espécies do que nitrogênio amoniacal. E aí tem lá a variação de temperatura, que vai virar amônia livre na água, que é tóxico, tá lá. Todo mundo já estudou isso, né? Só que o que impacta no dimensionamento do biofiltro, considerando um sistema de recirculação em particular? A espécie que eu vou estar cultivando, no estágio que eu vou estar cultivando e quais as concentrações de nitrato que ela tolera, tá? Então, eu não preciso necessariamente usar esse número que está aqui no livro. Eu preciso ter, esses números servem como valores de referência, mas a gente pode caminhar para trabalhar com as especificidades de cada espécie que a gente está trabalhando, agora me perdi, fazendo aí o cálculo do dimensionamento de raça. O crescimento, então, dos... Oi? Professora, desculpa. Não, fala, eu até fico feliz, porque eu fico aqui falando sozinha, e aí não sei se vocês estão entendendo, ou estão viajando, o que está acontecendo. Fala, Marina. Estamos viajando junto contigo, isso que importa. Tu comenta aí que é importante a gente saber o valor referência para a espécie, né? Mas também é muito importante, baseado na carga que a gente está produzindo, ver como é a geração desse componente, porque dependendo da carga também a nossa manutenção vai ser diferente, não é certo? Tá, sim, certíssimo, certíssimo, tá? Certíssimo. Então, assim, a rotina de manejo que vai ser adotada no sistema de recirculação, ela deve vir descrita no memorial descritivo do projeto, né? Então, um bom projeto de estação de tratamento de efluentes ou estação de tratamento de água, ele vem com um manual de operação. Por quê? Porque nós vamos ver, vocês já sabem disso, né? A gente tem biofiltro do tipo percolador, tambor de disco, MBBR, filtro estático, com leito móvel, leito fixo, com brita, com pedra, com bambu, com casca de osso. É um inferno. A gente tem no universo de saneamento muitos equipamentos de operações unitárias diferentes. Então, o certo é, ao dimensionar, a gente fazer também a recomendação de uso, de manejo. Então, sim, cada manejo adotado vai acabar correspondendo a cargas diferentes sendo geradas para serem tratadas. Tá? E também, Marina, é por isso que vale muito a pena, no quesito sistema de recirculação, você ter diferentes dimensionamentos, ou seja, você tem vários RAS numa unidade de produção. Então, você tem RAS específico dimensionado para levino, RAS específico dimensionado para juvenil, RAS específico para engorda. Oi? Por bloco, né? Por bloco, exatamente. Então, esse por bloco de RAS diferentes, ele está justamente pautado no manejo que vai gerar cargas diferentes no sistema. Né? Tá? E isso é muito legal, porque daí ele também te dá aquela ideia do que eu falei do aquário. Tu pega, por exemplo, um RAS que é um aquário, que tem ali um peixe por 10 metros cúbicos de água,
e do nada tu quer usar esse aquário para fazer cultivo em altas densidades. Não dá? Não dá. Tá? Então, para cada bloco, né, ou seja, para cada situação de dimensionamento de RAS, eu vou ter limites de utilização. Né? Sabe que um problema que eu vejo recorrente aqui no meu dia a dia sanitário, por exemplo, a gente está falando de nitrato nesse momento, mas o nitrato vem do aporte de carga orgânica gerado pelo sistema como um todo. Essa carga orgânica, ela não gera só nutrientes químicos, ela gera também bactérias, como a gente está falando da bioquímica. E uma coisa que eu vejo muito é o desconhecimento da colônia bacteriana do sistema e o erro ao comprar bactérias para fazer biorremediação. Porque a gente não conhece os micro-organismos que a gente está atuando. E muitos produtos, não que eles sejam extremamente específicos, porque geralmente é uma mistura de bactérias, mas muda a concentração e essas mesmas bactérias, elas têm especificidade, ou seja, umas são anaeróbicas, outras são aeróbicas, outras dependem de uma concentração X de oxigênio, outra de um pH tal, uma salinidade, enfim. Então, o nitrato e os nutrientes em si, que vêm da carga orgânica, eles também são afetados diretamente pelo nosso manejo, mesmo que a gente ache que está fazendo ele de uma maneira super efetiva, né? Sim. E eu passo por esse problema diário, né? Olha só. Que legal ouvir isso, né? Que é um problema recorrente da prática. Então, aí você já pode pensar num programa de treinamento, vamos dizer assim, dessas pessoas, né? Desses agricultores ou desses funcionários, para que eles entendam a microbiologia que acontece num sistema de cultivo. E fazendo um paralelo com a área de saneamento, a gente não deve misturar microbiologia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero fazer uma inoculação, que é o caso de usar produtos biorremediadores, né? A gente faz inoculações sempre pensando em mesmo efluente, tá? No mesmo efluente. Então, provavelmente você está vendo na prática ali, mesmo que a gente tenha, vou usar o teu caso, fazenda de camarão em diferentes localidades diferentes localidades geográficas, cada fazenda tem a sua própria microbiologia. Mas se a gente pegar uma amostra de todas elas e fazer uma média, você vai ter micro-organismos específicos, típicos desse modelo de cultivo com essa espécie. Então, isso é uma verdade, vamos dizer assim. Se a gente for, por exemplo, levar esses mesmos micro-organismos para uma fazenda de produção de água doce, a gente vai ter uma outra realidade microbiana, completamente diferente. E aí, se a gente agora trazer para a especificidade de cada fazenda, o ideal, o sonho de consumo, seria que a gente conhecesse os micro-organismos predominantes na nossa fazenda, fizesse um trabalho de microbiologia na nossa fazenda de crescimento desses micro-organismos para poder fazer repovoamento. Esse seria um sonho de consumo maravilhoso. Tá? É uma realidade um pouco longe, mas possível, né? A questão também é a cultura, que não é inserida nesse aperfeiçoamento técnico que a gente busca, podemos dizer. Isso, não, sem dúvida. Por isso que o mercado de probióticos, né, de bactérias que causam algum benefício, ele só cresce, inclusive para humanos, né? Não é só para peixe, é para suíno, é para frango, é para humanos, é para todo mundo. Por quê? Porque cada vez mais a gente está entendendo sobre a microbiota de cada organismo, né? E aí, se a gente pensar em microbiota de cada organismo, nós vamos ter a específica de cada camarão, por exemplo, né, de cada espécie de camarão, mas também nós vamos ter a específica de cada modelo de cultivo, né? Essa microbiologia, ela é fascinante, ele é um universo que não tem fim, né? Sim. Aqui a gente faz, aqui, bom, não sei como se faria em português, eu me foge a palavra, a gente faz varridos sanitários. E trimestralmente, a nível Equador, por exemplo, a gente coleta amostra de camarão, solo e água, e toma de água,
e faz esse varrido sanitário. E isso direciona exatamente as atualizações dos produtos, né? Não, aqui nesse caso não é probiótico, não é nada, mas são produtos terapêuticos com ácidos orgânicos. Então, o que acontece? Baseado na microbiologia que a gente encontra, a gente faz desafio para ver qual é a dose e a mescla de ácido orgânico que funciona melhor, dependendo da carga e especificidade microbiana atual. Porque muda, muda sempre, né? Que legal, olha só, que maravilha. É um espetáculo, né? É uma maravilha isso aí. Não, sim, muito bom, muito bom. Esse é meu aporte. Não, maravilhoso, Marina. Obrigado pela contribuição. Um outro ponto, então, do nosso balanço de massa é a gente considerar o crescimento dos peixes. Na verdade, a gente vai ver depois lá no exemplo de cálculo, né, que a gente parte desse princípio para depois calcular o restante. E uma coisa que chama atenção é que esse crescimento do peixe está baseado na temperatura, né? Então, e o que isso nos leva a pensar? Que o crescimento do peixe ao dia ou ao mês, aqui eles estão usando como referência a temperatura, mas a gente pode extrapolar esse raciocínio pensando no ambiente como um todo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que um peixe cultivado na temperatura, vamos falar de tilápia, a 28 graus, vai ter um desempenho maior, né, de crescimento, desempenho zootécnico, maior do que cultivado a 22 graus, né? Então, mas também tem em consideração os outros índices de conforto para desempenho zootécnico, né? Como o próprio parâmetro de qualidade de água, a salinidade dessa água, o pH dessa água, e um que eu acho que é fundamental é a densidade de cultivo, né? Porque um animal que está, vamos dizer assim, se batendo dentro do tanque, ele não vai ter o mesmo desempenho zootécnico, mesmo que ele esteja na temperatura de conforto zootécnico, né? Então, por exemplo, animais, vou dar um exemplo que me veio aqui na cabeça, que é um outro índice que a gente tem que considerar. Animais de tamanhos diferentes dentro do mesmo tanque. Existe uma grande chance de haver uma certa competição e até canibalismo ali para muitas espécies, e eles não vão crescer de maneira adequada, né? Então, vejo que esse crescimento diário e esse crescimento ao mês, aqui ele usou como exemplo a temperatura, para a gente ter um ponto de partida, tá? Mas seria um sonho de consumo, assim, a gente pensar na condição ideal, né? Que eu gosto de trazer aqui para vocês, que a gente já tivesse reportagens, né, ou artigos técnicos que falassem sobre o índice de crescimento ao dia ou ao mês em uma determinada densidade de cultivo, para uma temperatura e para uma fase de cultivo. E aí você usar esse índice de crescimento para extrapolar, para fazer um outro dimensionamento. E aí eu abro um ponto interessante da nossa fala lá no início, que nem estava sendo gravada ainda, né? Do porquê que as empresas que trabalham com projetos de recirculação, elas meio que escondem o jogo, porque elas fazem esses cálculos em suas unidades experimentais, descobrem esses parâmetros, né? E por saberem com maior rigor esses índices próprios, conseguem fazer dimensionamentos mais econômicos, tá? Conseguem baratear o dimensionamento do sistema de recirculação, né? Ainda mais quando essa mesma empresa faz um feedback de operar essa planta de rasa. Aí ela coleta as informações para os seus próximos projetos, tá? Então, é comum a gente encontrar no mercado aquilo que a gente vê, né, na propaganda tigre, né? A gente vende a solução do seu problema, né? E aí eles ficam com essa informação. Então, vocês estão vendo aqui, só com essa aula de balanço de massa, como a gente tem detalhes que precisam ser conhecidos para que a gente tenha um dimensionamento otimizado, né? É isso que eu quero trazer para vocês. Nessa
questão aí de crescimento, eu achei bem interessante essas tabelas de correlação, né? Então, tem uma tabela de correlação, que eu li no livro, que ele chama de fator K, que faz uma correlação de tamanho de animal em função do peso do animal e nos dá, com isso, uma fórmula, né? Uma maneira da gente poder fazer esse prognóstico de crescimento, né? Considerando aí algumas espécies que estão ali naquela tabela, que já foram estudadas em determinadas temperaturas. Então, o que são esses números? Esse número K, esse número N, né? Que aparece lá na tabela. São médias, né? De coeficientes de correlação, tá? Que comparam tamanho do animal em relação ao peso dele, né? E aí você tem, então, uma equação matemática de correlação. Na prática, é isso, tá? Bom, o fator de ganho de peso, esse é um assunto que, para a maioria de vocês que já da área de agricultura, é tranquilo de identificar, né? A gente tem aí um fator de conversão alimentar, que é a razão entre a massa de alimento e o ganho de peso. Esses fatores, você também pode consultar os que já são conhecidos, tipicamente conhecidos, mas você também pode fazer o seu experimento, o seu cultivo, para determinar o seu fator de conversão, né? E aí, através desse fator, que você consegue saber quanto de ganho de peso ele vai ter ao dia, tá? E aí, aqui, esse slide, ele está fazendo uma brincadeira, né? De se você tem o peso, você consegue estimar, que é o que está aqui, ó, você consegue estimar o tamanho do animal, e se você tem o tamanho do animal, você consegue estimar o peso. É uma questão de você isolar, né, converter essa equação. Então, peso, descobrir o preço, você precisa do tamanho do animal. Se você tem o tamanho do animal, você consegue descobrir o peso, né? Usando esses índices dessa tabela, tá? Não necessariamente isso vai se aplicar a tudo e qualquer espécie, né? E não necessariamente vai ser esse mesmo K e esse mesmo N que você vai ter, por exemplo, aqui o exemplo é de tilápia, cultivada nas diferentes locais do mundo, tá? Então, esses são números médios, tá? É muito provável que alguém aqui, não sei se alguém trabalha com cultivo de tilápia, ao se deparar com um cálculo como esse, possa até pensar, não, mas a minha tilápia lá, que eu acompanho o crescimento, ela cresce mais do que isso por mês. Não, mas ela cresce menos do que isso por mês. Porque o fator de conversão não é bem esse, tá? Então, as particularidades, elas vão se dar em função de cada sistema, né? De cada unidade de produção. Tá? Kati, eu achei bem interessante porque eu, por exemplo, no meu projeto de tese, eu vou trabalhar justo com a tilápia. Uhum. E aí tu vai poder ter um número de referência, né? Tu vai poder partir de um ponto de inicial, tá? Mas eu recomendo, Michele, que a gente traga para o nosso universo. Então, por exemplo, se tu vai trabalhar com cultivo de tilápia lá no Vale do Itajaí, por exemplo, vai lá descobrir quais são os índices, né? Qual é o fator de conversão para cada modelo de cultivo, quanto que o preço cresce lá por mês. Então, tenta fazer a correlação do que está na literatura para o que está no teu universo real, né? Eu acho que isso é sempre muito saudável. Com certeza. E essa foi uma das razões pelos quais eu comemorei quando eu percebi que todas as informações que tinham no livro já estavam, assim, meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Não está completo, porque eu vou precisar, sim, adaptar bastante, mas aí eu vou utilizar também o caminho que a Epagre já abriu, né? Ou seja, vão ser produtores que os extensionistas da Epagre já atendem, Kati. Então, isso também vai muito longe, né? O Yuri colocou aqui de vendedores de ração, sim. A gente tem eu tenho 2 contatos de ex-colegas da época da graduação que estão trabalhando como consultores para algumas marcas de ração, Yuri. Ótimo. E aí também já é um networking do bem, né, que vai ser positivo nesse aspecto.
Isso, porque esses índices, né, tem o fator ambiental ali que leva muito em consideração, mas está muito pautado na ração, né? Está muito, muito pautado na ração, a gente sabe disso. Com certeza. Né? Então, é eles que têm essa informação. Antes de fechar aqui a gravação, eu quero mostrar para vocês a minha planilha de Excel, que eu acho que isso é legal também. Ao invés de, né, depois eu estar detalhando cada um das correções, vocês darem uma olhadinha em como que eu fiz também ajuda. Deixa eu botar aqui, ampliar um pouquinho. A maioria é legal de perceber como cada um raciocina, né? Então, eu costumo dizer, quando a gente usa Excel, que cada planilha de Excel tem que ser feita pelo próprio usuário. Você pegar uma planilha de Excel feita por outra pessoa e essa pessoa não está do teu lado explicando exatamente como ela raciocinou, vira um inferno. Você perde muito mais tempo do que você fazer a sua, né? Então, ao ver as planilhas que vocês me mandaram, fica evidente essa minha fala, porque cada um raciocinou de um jeito diferente e é muito bonitinho de ver como que o cérebro de cada pessoa funciona. Então, vocês estão vendo minha tela? Só confirma aí para mim. Sim. Tá. Então, eu costumo fazer assim. Então, eu vou ensinar o meu método, né? Eu costumo dividir em abas também e costumo dividir em cores. Para mim, a cor cinza é dados de entrada. Então, são aqueles números em que ou a gente pega na literatura ou a gente pega com o cliente, mas são valores adotados, então são dados de entrada que você vai utilizar nas equações. E em amarelo, às vezes outra cor, cálculos, né? Então, no caso aqui, o que eu fiz? Dados de entrada que estavam lá no problema, né? A equação, que daí eu gosto de trazer para depois eu lembrar de onde que veio, né? De onde que brotou aquela conta, né? E a conta em si. Então, se pegar aqui, crescimento é essa equação. Onde que ele está pegando a fórmula? Está pegando aqui das temperaturas, que são as variáveis que estão aqui, né? E aí depois eu fico brincando com as unidades para poder ter variações e até mesmo percepções do que aquele cálculo está me gerando, né? Então, eu fiz aqui ganho de peso, mesma forma. Então, aí você vem aqui, tem a equação. Onde que ela está pegando? Está pegando aqui, né? Lá, ali de cima. Inicial, final. Que mais? Taxa de alimentação. Então, o que foi considerado em relação ao recomendado do fabricante. E aqui eu até botei umas interrogações aqui para discutir com vocês, né? Que eu fiquei em dúvida. Lá na equação do exemplo aparece o número 15. Né? Do nada brota o 15. Aí eu fui ver a correção, não consegui ver todas as planilhas ainda, mas eu fiquei intrigada para ver como é que vocês estavam lidando com esse 15. E aí eu vi que a maioria simplesmente adotou o 15, mas eu queria discutir aqui com vocês, o que é esse 15? O que vocês acham que é esse 15? Eu tenho uma ideia, mas como eu não sou nem engenheiro de agricultura nem zootecnista, tem algumas coisas que eu fico em dúvida. Me ajudem. Lembra da equação? Olha, eu te confesso que eu tenho que pegar a planilha de volta, viu? Professora, faz um tempo que eu fiz, eu não lembro o que é esse 15. Então, ninguém usou um número diferente do 15. Todo mundo engoliu o 15. Só que o 15 não aparece no texto explicado o que é o 15. Porque, ok, o 0,02 ele aparece lá na taxa de alimentação e dá até para a gente deduzir, porque é o percentual recomendado pela ração do fabricante. Então, qual o percentual, né? 2%, por exemplo. Esse 2 aí 2% do peso do peixe vai ser dado de ração. Então, a gente mais ou menos tem essa informação realmente do fabricante. Esse 15 centímetros aqui, eu entendi como... professora, pode falar. Perdão, eu abri minha planilha aqui. Eu tenho esse 15 como o comprimento do peixe, o F1. Exatamente isso que eu pensei, Marina. Só que a diferença do comprimento inicial para o final é 19.
Aí eu fiquei intrigada. Será que isso é mais um erro de cálculo? Porque vocês perceberam que tem 500 erros de cálculo nesse exemplo, né? Sim, Vários. vários. Vários e vários. E aí eu disse, não, isso aqui eu vou perguntar para os meus alunos universitários, que já não são Ô, mais universitários, professora. são pós-universitários. Deveria ser 19, não deveria? Sim. Mas a variação, eu tenho a variação 19,58. Pois é. Só que lá na equação, quando ele define a taxa de alimentação ao dia, ele usa o 15 na equação. E aí, isso aí eu não consegui engolir. Da onde que veio esse 15? E me ajudem se alguém descobrir por quê, porque eu não consegui descobrir por quê. Eu também não consegui descobrir o porquê, eu aceitei que doía menos. Literalmente, eu só pensei, bom, vai ver uma informação que eu ainda não compreendi de onde veio. Então, e aí eu vou ficar Ficou bem devendo. entendido, mas era uma coisa que o texto estava dizendo, sabe? Era específico do peixe, eu acho, que ele estava tendo. Isso me pareceu, pelo menos, foi isso que deu para entender. Mas várias coisas estavam confusas, assim, desculpa a desabafo falar, eu me irritava porque a gente automatizava automatizava por coluna e, de repente, para não dar um resultado negativo, ele invertia as coisas e eu não conseguia puxar. Nossa, foi difícil essa parte. Eu acredito e entendo e fico bem feliz que vocês enfrentaram o desafio, porque isso é o que acontece na maioria, não todos os manuais de dimensionamento, mas é bem comum de você ver roteiros de dimensionamento e estar faltando informações que o próprio autor ele não detalha. E o livro do Timmons, ele é maravilhoso, a gente gosta, eu gosto bastante dele, falo muito mais bem do que mal, mas nesse quesito de exemplos de cálculo, ele brota vários números que a gente tem bastante dificuldade de achar a origem do universo, como eu gosto de brincar, você não consegue identificar de onde que veio. Muitos deles você acha, mas esse aqui foi um que eu não achei. Mas eu até acho, Marina, que se fosse realmente a informação fiel à espécie de peixe, ele utilizaria o 19, né? Eu fiquei nessa dúvida, eu também fiz o cálculo da diferença, porque eu pensei, é isso aqui, mas não era. Então, na minha opinião, ele só jogou, se eu tiver que chutar uma possibilidade, ele jogou um valor ali para mostrar como o cálculo funcionava, mas ainda não era o específico da espécie, era só para fins de cálculo. Isso. De toda forma, isso assim não ficou tão grave no dimensionamento, porque depois ele faz esse resumo aqui no passo 7, estimativa de alimentação final de cada estágio. E aí é um conhecimento importante que eu quero que vocês memorizem. O dimensionamento de todo bloco de unidades, né? Se você vai fazer para juvenil, alevino ou engorda, ele é baseado na despesca. E aí, para poder ainda ter um número de referência, um dia antes da despesca, tá? Se você vai fazer as contas para um dia antes da despesca ou no peso que você pretende despescar, isso é preciosismo de cálculo, tá? Sinceramente, é preciosismo de cálculo, né? Porque pode acontecer na vida real de você chegar, por exemplo, com 750 gramas de peixe nos tanques e ter algum problema de venda e você ter que manter esses peixes no tanque. Claro que você vai aí, do ponto de vista estratégico de comércio, né, diminuir a ração, porque nem vale mais a pena engordar esse peixe, né? Então, existe aí quem vai discutir as questões de estratégia, de mercado e tal. Depois que você define um preço de venda, quanto mais dias você deixa o peixe naquele tamanho, né, que ele já estaria apto para vender, na verdade você está perdendo dinheiro a partir daquele momento, né? Só que pensando na engenharia do dimensionamento, você também tem que suportar, né? A tua ETE vai ter que suportar aquele tamanho de peixe. Então, pensa assim, se você dimensionar para um dia antes da despesca, você tem uma diferença de peso, né, no sistema. Consequentemente, se esse peixe continua engordando, o que vai acontecer com o teu RAS é que ele vai se sobrecarregando. Então, também você vai ter que ter mecanismos de, por exemplo, aumento da vazão para suportar essa carga.
Então, eu considero, daí é uma opinião minha, que tanto faz a gente dimensionar para o dia da despesca como um dia antes da despesca, né? Se a gente for pensar em dimensionamentos de um dia antes da despesca, a gente estaria prezando pela economia do sistema. E no dia da despesca, a gente estaria mais a favor da segurança do sistema, mas, consequentemente, você está aumentando a vazão de ar, aumentando o tamanho do biofiltro, aumentando o teu gerador de energia e por aí vai, tá? Perceberam a relação que eu quero mostrar para vocês com esse preciosismo? Ok? Sim. Sim, tá. Aí eu também queria discutir aqui com vocês que eu não corrigi todos, né? Mas também, para mim, a tabela brota aqui eu deixei em branco de propósito, né? Uma que não deu tempo de investigar um pouco mais, mas ele também não especifica, e se vocês acharam, me contem, por favor, exatamente a divisão que ele fez para considerar juvenil, alevino e engorda, dos 50 por 750, né? Então, o quê? Eu pego o número de meses e daí calculo 2,2 meses para cada estágio de crescimento. Se fizer isso, eu tentei fazer isso, não chega exatamente aos pesos em que ele coloca na tabela. Aí eu fiquei pensando, será que é um erro de cálculo do livro ou realmente faltou essa informação? Mas, de toda forma, não é uma informação difícil da gente fazer a previsão, né? Porque o que vai ser importante para ter uma tabela resumo dessa, né? É você saber exatamente qual é o peso da transferência para o próximo estágio, né? Na prática é isso. Então, eu vou considerar juvenil até aqui, no caso, né, de 50 gramas até 184 gramas. Então, quem que define esse limite para ser juvenil ou para ser alevino? É o próprio mercado de cultivo, né? É o próprio mercado de consumo desse animal. Eu compro alevinos de X gramas, beleza? Então, na parte de reprodução, vai até esse peso. Não, eu já faço a engorda a partir de 300 gramas, estou chutando bem alto. Então, vai de 300 gramas até 750 gramas. Então, o norte desse inicial e final tem muito mais a ver com o mercado em si, de cultivo, do que necessariamente com uma conta feita no Excel. Deu para perceber? E o passo 8 aqui que eu chamei... Prof. Oi, pode falar, Mari. Esse 52 foi meio que uma informação em looping. Por exemplo, teve um momento que sim, tu precisava botar um número, e esse 52, ele relacionava um pouco com os dias, com variação de alimentação. Era um processo em looping. Eu lembro que era basicamente, para mim, funcionar na minha tabela, pelo menos, era baseado nesse número. Eu só teria que ler o texto todo novamente para eu entender a complicação que era. Mas eu lembro muito que ele era mais ou menos por aí, porque senão ficava perdido. Senão ficava perdido. Aí tu dividiu o número de semanas por 3 estágios de crescimento. Basicamente aí, pelo consumo de alimento também, que ele deu uns outros dados para relacionar uma coisa a outra, mas foi por aí. Legal. Bom, e aí eu resolvi fazer aqui numa aba diferente o próprio cálculo, né, de todas as concentrações de saída ali do balanço de massa. Então, novamente aqui os parâmetros de qualidade desejáveis, então isso aqui é dados de entrada, né? Isso aqui pode variar de acordo com a espécie, né? E uma outra coisa importante é esse bloco de parâmetros aqui de entrada, né? Isso aqui, é totalmente dependente do processo unitário que a gente vai escolher na composição do RAS. Tá? Então, 90% de transferência de O2 significa que da vazão de oxigênio que eu vou estar colocando no sistema, 90% realmente vai ser transferido. Se eu tiver colocando ar no sistema, eu tenho que considerar que desse ar eu tenho 21% de oxigênio. E aí, do método de transferência de ar para o sistema, eu vou ter uma eficiência de transferência de oxigênio. Então, esse número aqui é um dos, esse bloco de números, ele varia
consideravelmente pelo método de transferência ou de remoção que a gente vai estar adotando, tá? Então, no caso aqui, 35% para remoção de nitrogênio amoniacal. O que esse 35% significa? Significa que eu estou considerando que o meu biofiltro, ele vai remover 35% só do nitrogênio amoniacal. Mas isso não necessariamente vai acontecer com todos os biofiltros. Eu posso ter biofiltro com mais eficiência, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, né, nesse quesito aqui percentual, porque ele tem a ver com equipamento de tratamento de água, tá? E aí, depois o cálculo, ele é baseado naquela equação que estava lá no início dos nossos slides, né? Na equação da concentração de saída do sistema de balanço de massa, né? E o que eu fiz a mais aqui para os que eu tinha visto ali nas planilhas de vocês, que eu vi mais ou menos a metade já, é que eu gosto de trabalhar com outras unidades de vazão, né? Uma vazão que é muito usada para sistemas hidráulicos em recirculação, no Brasil, pelo menos, é em metro cúbico por hora, né? A gente compra muito conjunto motobomba em metro cúbico por hora, tá? E aí são as diferentes vazões, é só uma questão de conversão de unidades para a gente poder trabalhar com essas vazões. Antes, quando eu trabalhava com estações de tratamento de efluentes de grande porte, a gente trabalhava em litro por segundo, porque senão o número ficava gigantesco e a gente não conseguia estabelecer as correlações necessárias, né? Então, essa unidade padrão de vazão, ela tem a ver com o modelo hidráulico em questão, né? Então, no caso de recirculação, é muito comum o metro cúbico por hora, tá? Já resumindo aí para vocês. E aqui, essa aqui nem deu tempo de fazer, mas seria a tabela que resume as vazões. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é em relação a esses números. Esses números aqui de vazões, eles vão nortear depois o dimensionamento hidráulico do sistema, né? E percebam que lá na tabela do TIMOS, depois vocês voltem lá para vocês verem, tem também um cálculo de vazão de troca de água e de tempo de retenção hidráulica. Esses valores de tempo de retenção hidráulica, eles já vão estar condicionados aos volumes de tanques adotados para cada estágio de cultivo de espécie, tá? E o que acontece na prática é que a gente, por exemplo, não vai adiantar eu dimensionar o sistema para uma vazão de 11,79 metros cúbicos de água. Por quê? Porque a gente não vai fazer diferentes tubulações de vazão. A gente vai fazer uma ou duas saídas de água do tanque. Então, nós vamos escolher a maior vazão, no caso, que vai fornecer as melhores condições de nossos parâmetros. Então, o que ele traz como discussão de final desse exemplo? Que se a gente trabalhar, por exemplo, com essa vazão de oxigênio, de fluxo para manter o oxigênio em 5 miligramas por litro, considerando uma eficiência de transferência de oxigênio de 90%, nós estaríamos muito acima do necessário para TAN, CO2 e sólidos suspensos. O que nos leva a pensar, como projetistas, que valeria a pena mudar a forma com que esse oxigênio vai ser transferido na água, tá? Que é o cálculo que ele apresenta a posteriori ali, mudando o formato de inserção de oxigênio na água. Aí ele fica com uma vazão mais próxima da concentração, da vazão necessária para nitrogênio amoniacal e CO2. E aí adota essa vazão como sendo a padrão para os dimensionamentos a posteriores. Deu para entender? Eu sei que é um pouco complexo e é muita informação, mas se ficar com dúvida, pergunta. Todo mundo cansado já, né? Ok, gente, tudo bem aí? Fez sentido para vocês essa explicação agora mais oral, né? Daquilo que vocês leram, trabalharam, calcularam, pensaram?
Foi bom ver outra planilha, viu? Até a gente ver assim, o que faz sentido, né? E o que a gente fez diferente. É inevitável você pensar assim, olha, agora eu entendi por que para você também é bacana olhar as outras metodologias, né? Porque a realmente muda muito. Ó, a Michele, professora aí falando. É bom, ser professora é muito bom. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vou interromper a gravação, tá? Na verdade,